Fala galera, seguinte, olha só, dando continuidade ao assunto de trigonometria, ok? Para eu poder dar continuidade, eu preciso citar com vocês algumas coisinhas. O estudo da trigonometria, ela se refere ao estudo da razão entre um lado de um triângulo e o seu ângulo oposto, ok? E normalmente a gente vem com um triângulo retângulo e bate vocês assim, ó, triângulo retângulo, triângulo retângulo. Ah, quando eu tenho triângulo retângulo, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, e eu consigo relacionar. A gente fala, olha, o seno dentro de um triângulo retângulo, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Porém, continuando o estudo da trigonometria, eu preciso dizer para vocês o seguinte, nem sempre nós trabalhamos com triângulo retângulo. E esse é o primeiro passo que a gente dá fora do triângulo retângulo. A gente continua citando triângulos, ok? Porém, não mais triângulos retângulos. A gente até pode relacionar o triângulo retângulo com o assunto de hoje, mas não é o embasamento. Eu estou falando que agora serve para qualquer triângulo. Ah, professor, então agora a gente vai usar o cateto e a hipotenusa de triângulos que não são retângulos? Não. Por quê? Porque em triângulos que não são retângulos, nós não temos catetos e nós não temos a hipotenusa. Para isso, a gente vai usar algumas leis. E é isso que eu quero ver com vocês hoje. Vamos lá? Primeira lei que a gente vai ver, lei dos senos. É uma lei que vai relacionar os lados de um triângulo com o seno do seu ângulo oposto. E isso não necessariamente sendo num triângulo retângulo, tá? Eu poderia simplesmente escrever para você. Eu até vou fazer isso, né? A lei dos senos, ela basicamente fala o que para mim? O lado Azinho sobre o seno do ângulo A vai ser igual Bzinho sobre o seno do ângulo B. Lembrando que são, né, lados e ângulos opostos, que é igual ao Czinho sobre o seno do ângulo C. Isso aqui é a lei dos senos, ok? Como é que eu consigo provar que isso aqui é válido? Eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma bem simples. Eu tenho aqui um triângulo. Eu já digo para vocês que esse triângulo aqui ele é acutângulo, né? Não tem nenhum ângulo reto, não tem nenhum ângulo obtuso. São todos ângulos agudos. Eu vou chamar aqui A, B e C. Tá bom? Como é que eu posso relacionar isso aí? Lembra que eu não tenho cateto e não tenho hipotenusa, tá? O que a gente sabe é que oposto ao ângulo de A, a gente vai ter o lado Azinho. Oposto ao ângulo B, a gente vai ter o lado Bzinho. Oposto ao ângulo C, a gente vai ter o lado Czinho. Como é que eu consigo relacionar isso aí? Ixi, professor, lascou, né? Porque, eu sei que é isso, eu sei que é isso, só que como é que eu posso provar isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar a altura relativa a essa base que a gente tem aqui, tá? Ao lado Bzinho, né? Entre o vértice A e C, vou traçar a altura dele. Traçando a altura é a distância do vértice, é o segmento que liga o vértice ao lado oposto. A altura, vou chamar aqui de H, ela sempre vai formar ângulo reto com a base. Opa, agora a gente tem aí, né? Agora a gente tem aí dois triângulos retângulos que a gente já estudou, correto? O que eu quero de vocês? Relativo ao ângulo A. O que é o seno de A nessa figura? Quem é o cateto? Porque agora a gente tem um triângulo retângulozinho aqui. O cateto oposto é o H sobre a sua hipotenusa, que vale Czinho. Ponto. Espera aí. Guarda essa informação. Vem para o outro lado aqui. Czinho. Quem é o seno de C? O seno de C é o cateto oposto. Opa, é o H. Sobre, quem é a hipotenusa nesse caso? O Azinho. O que eu quero de você? Eu quero isolar o H nesses dois casos. Isolando o H, você vai ter isso aqui, ó. O C está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Vai ter Czinho vezes seno de A. Aqui na linha de baixo, isolando o H, o Azinho está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Você vai ter Azinho vezes o seno de C. Agora, se essa altura e essa altura são a mesma coisa, e realmente são, porque é a mesma altura que a gente está trabalhando,
eu posso com certeza afirmar o quê? Olha só, vou colocar aqui, C vezes seno de A, obrigatoriamente tem que ser igual a Azinho vezes seno de C. Concorda comigo? Porque isso aqui vale a altura e isso aqui também vale a altura, então é a mesma coisa. Acontece que isso aqui está multiplicando, posso passar para o lado de cá dividindo. O seno de C está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo. Então vai ser Czinho sobre seno de C é igual a Azinho sobre o seno de A. E você repara que você conseguiu uma parte da lei dos senos. Professor, como é que eu faço para achar a outra parte? Eu posso imaginar simplesmente que eu viro esse triângulo, né? Ou eu posso traçar, olha só, a altura aqui, ó. A altura relativa ao outro lado, né? Eu vou ter um triângulo retângulo aqui, um outro triângulo retângulo aqui, eu faço entre B e C, você vai chegar na mesma ideia. Você sempre vai acabar fazendo de 2 em 2, só que a consequência é, se Czinho de seno de C é igual a Azinho sobre seno de A, Azinho sobre seno de A é igual a Bzinho sobre seno de B, quer dizer que os três são iguais. E é isso que diz, né, a lei dos senos pra gente. A gente consegue relacionar os três lados com o seno dos seus ângulos opostos. Lembrando que, galera, esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo, né? O triângulo ABC não é um triângulo retângulo. A gente formou dois triângulos retângulos, mas não necessariamente a gente tem o triângulo retângulo dentro do exercício. Eu já vou dar uma dica para vocês quando que eu vou usar a lei dos senos, tá? A dica que eu dou é o seguinte, não é 100%, mas em 95%, 98% dos exercícios, você vai usar a lei dos senos quando eu conhecer dois ângulos e um lado, tá? Acontece que se eu conheço dois ângulos de um triângulo, eu conheço três. Então, basicamente, se eu conheço os três ângulos de um triângulo e um dos lados, eu consigo calcular os outros lados a partir da lei dos senos, tá? Ah, professor, e por que não é 100%? Porque existem exercícios, por exemplo, que, dado os três lados de um triângulo, dado um ângulo desse triângulo, calcule o seno, né, de tal ângulo. Quando ele quiser o seno de um ângulo, você pode usar a lei dos senos também. Conhecendo os três lados, você pode aplicar. Ou conhecendo dois lados de um ângulo, né? Você consegue aplicar ali a lei dos senos, tá bom? Só que essa não é a única lei que a gente tem dentro da trigonometria envolvendo triângulos não retângulos. Vamos para a segunda lei. Lei dos cossenos, galera. Qual é a regrinha, né? Eu tenho uma fórmula para a lei dos cossenos, eu posso, né, assim como eu fiz com a lei dos senos, colocar para vocês e aí vamos explicar de onde que veio essa lei, né? A lei dos cossenos, a gente tem isso aqui, ó. Azinho ao quadrado, lembrando que Azinho é o lado de um triângulo, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E se eu faço assim, provavelmente vai falar assim, ô professor, olha só, é Pitágoras. É porque a lei dos cossenos ela tem muito a ver com Pitágoras, tá? Mas ela tem uma continuaçãozinha, que seria menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Lembrando que esse ângulo A é oposto ao Azinho, tá? Quando que eu vou usar a lei dos cossenos? Já que eu dei a dica da lei dos senos, a lei dos cossenos, normalmente, não estou dizendo que é 100%, mas na grande parte dos exercícios, você vai usar quando você tiver dois lados, o ângulo formado entre eles e quiser o terceiro lado para fechar aquele triângulo. Você vai ter, então, dois lados BC. Entre os lados B e C, né, eu tenho o ângulo A, então eu vou usar essas informações para descobrir quanto mede o lado A. Tá certo? Como é que eu posso demonstrar a lei dos cossenos? Vamos lá, vamos fazer um triângulo, igual a gente fez para a lei dos senos, né? Vou colocar aqui um triângulo A, B, C novamente. Novamente vou traçar a altura do meu triângulo ABC. Lembrando que o ABC não é um triângulo retângulo. Detalhezinho, a gente sabe que aqui vale Azinho, aqui vale Bzinho, aqui vale Czinho. Presta atenção nesse passo, porque esse passo aqui é diferente da lei dos senos, tá? Lembra que lá no triângulo retângulo a gente tem a projeção dos catetos sobre a hipotenusa? Aqui eu não tenho nem cateto e nem hipotenusa, ok?
mas eu posso fazer a projeção de um lado sobre o outro. Eu vou chamar esse lado aqui então de M, tá? M é a projeção. Ah, o professor chama outro de N. Não, espera. Se esse lado vale M e tudo vale B, esse ladinho aqui vale Bzinho menos M. Ponto. Fica claro isso? Espero que sim. O que eu quero de vocês? Ah, professor, agora faz ali o ângulo, cosseno igual ao outro. Não, espera. O que eu quero de vocês é, você tem dois triângulos retângulos. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesses dois triângulos. Tá? Então, nesse primeiro triângulo, eu vou chamar aqui ó, de triângulo 1, triângulo 2. Nesse primeiro triângulo, a gente tem que C ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Concorda? Porque olha só, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No segundo, esse segundo ele é um pouquinho mais complexo, né? A gente tem que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B menos M ao quadrado. Vamos fazer aqui, isso aqui é um produto notável, né? A gente vai ter lá A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BM mais M ao quadrado. Correto? Galera, eu posso isolar o H ao quadrado aqui, posso isolar o H ao quadrado aqui, né? Pra gente poder... Vamos o seguinte, vamos isolar esse aqui, ó. Vamos isolar o H ao quadrado aqui. H ao quadrado vai ser igual. Eu tenho o C ao quadrado do outro lado. O M ao quadrado está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos M ao quadrado. Guarda essa informação aqui. E pensa, opa, se eu sei que H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado, eu posso substituir esse H ao quadrado aqui. Correto? Então, vai ficar como? A ao quadrado é igual, no lugar desse H ao quadrado, C ao quadrado menos M ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2BM, mais M ao quadrado. Olha só, eu tenho menos M ao quadrado com mais M ao quadrado, posso cortar, correto? E vai aparecer para mim... A ao quadrado igual, eu vou só escrever na ordem que é mais usual, né? Colocar o B na frente, então vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado, e agora vai ficar menos 2BM. E aí agora eu preciso descobrir, né? Como que eu vou relacionar isso para chegar naquilo ali. Eu vou dar uma apagada só nessa primeira parte aqui, para a gente poder manipular um pouquinho mais, tá bom? Espera só um segundo. Olha só. Eu quero que você imagine esse triângulozinho aqui. E aí a gente vai falar desse ângulo, tá? O ângulo A. Ah, professor, vamos usar o seno de novo? Não, vamos usar o cosseno, né? A lei dos cossenos, vamos usar o cosseno. O que é o cosseno desse ângulo A? Fala pra mim. Ó, o cosseno do ângulo A. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente desse ângulo? É o M. Sobre quem é a hipotenusa? Czinho. Galera, se eu isolar o M aqui, vou deixar o M sozinho, esse Czinho tá dividindo, passa para o outro lado e multiplicando. Então eu vou ter que o Mzinho é igual a Czinho vezes cosseno de A. O que acontece? Já que você conseguiu relacionar o Mzinho, você vai substituir esse Mzinho por essa característica. Então você vai ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2B, opa, no lugar do M, C vezes o cosseno do ângulo A. E tá aí, então, a lei dos cossenos. Qual é o detalhe, né? Como eu tracei a altura relativa ao lado Bzinho, a gente vai estar mexendo com esse aqui. Se eu quisesse chamar esse lado de M e o outro de B menos M, eu vou usar o cosseno de C para achar o Czinho. Se eu traçasse outra altura, né, a gente poderia relacionar, então, para calcular quanto vale o lado Bzinho. Tudo aqui, eu só preciso lembrar de um detalhe, um único detalhe. O lado que eu estou elevando ao quadrado isoladamente, né, de forma isolada aqui, é o lado oposto ao ângulo que eu vou usar no cosseno.
tá bom? Normalmente, quando eu tenho dois lados e o ângulo formado entre eles, ponto. Professor, e qual que é a outra possibilidade? Da mesma forma que eu falei do seno, né? Se eu conheço lá 3 lados de um triângulo e ele me pede o cosseno de um ângulo, né? E aí ele simplesmente fala assim, sabendo que um triângulo tem os lados pá, calcule quanto vale o cosseno do ângulo oposto a tal lado. Você simplesmente substitui, lembrando que se eu quero o cosseno do A, eu vou colocar ele aqui, né? Substitui os outros, tanto faz quem vai ser o B e quem vai ser o C, e você vai conseguir calcular o cosseno. São as duas possibilidades que mais aparecem no vestibular, lembrando que é a que mais aparece mesmo, dois lados e o ângulo formado entre eles. Tá bom? Galera, a aulinha foi bem tranquila, a gente abordou as duas leis importantes da trigonometria, tá? Espero que você consiga resolver assim alguns exercícios. Até a próxima, um grande abraço, fui!